Vamos ler, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. É só isso que nós vamos ler. Mas é interessante como Pedro consegue dizer muita coisa em poucas palavras. Temos muitas informações aqui, nesses poucos versículos que nós temos lido. Temos lido aqui da morte do Senhor, dos sofrimentos dele, e o motivo, o porquê do seu sofrimento sobre a cruz. E como ele sofreu uma vez só. E nós lemos como ele padeceu, o justo pelos injustos. E o propósito, para levar-nos a Deus. E temos uma declaração que o Senhor Jesus Cristo foi morto na carne, no corpo. Então temos ali a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E que ele foi ressuscitado pelo Espírito. Vivificado pelo Espírito. O Espírito Santo atuou na ocasião da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Pedro diz que o Senhor, pelo Espírito e pela boca de Noé, pregou para aquelas pessoas antediluvianas. Isto é, daquelas pessoas que moravam nos dias de Noé aqui no mundo. Essas pessoas, diz Pedro, ouviram da salvação pela arca, o meio de salvação das águas do dilúvio. Mas ele diz que foram rebeldes, demoraram, não acreditaram, até zombaram de Noé e os esforços dele. E apenas 8 pessoas se salvaram. Mas Pedro destaca a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, e como Deus esperava o arrependimento daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas, a vasta maioria, não aproveitaram. Morreram nos seus pecados, pereceram nas águas. Diz Pedro, estão agora na prisão do inferno. O inferno é uma prisão. E se você morrer sem conhecer a Cristo como Salvador, estará na prisão do inferno. Oh, que você aprenda hoje a sua necessidade desta salvação que o Senhor Jesus Cristo preparou mediante a morte dele sobre a cruz. Você precisa desta salvação. De novo digo, se você morrer sem ela, estará no inferno e jamais terá liberdade, pois o inferno é uma prisão. Mas vamos voltar para o versículo 18. E nós lemos aqui porque Cristo também padeceu uma vez. Como meu irmão seu José leu em Lucas 23, estamos pensando no Salvador sobre a cruz do Calvário. De cada lado tem um malfeitor, o Salvador no meio. E nós lemos que ele padeceu uma vez pelos pecados. E você sabe certamente que ele era uma pessoa sem pecado. O Salvador nunca pecou, simplesmente porque ele não tinha como pecar. Nele não há pecado, diz a Bíblia. Absolutamente puro.
imaculado, sem defeito, perfeito. Mas ainda Pedro afirma, Cristo também uma vez padeceu pelos pecados. Os pecados de outrem. Eu digo os meus pecados. Eu posso dizer para você que o Senhor Jesus Cristo padeceu na cruz para livrar você dos seus pecados. O Salvador amou a você de tal forma que Ele sofreu na cruz para poder salvar você dos seus pecados. Mas nós lemos aqui que Ele padeceu uma vez pelos pecados. Será que nós temos aqui neste salão hoje pelo menos uma pessoa que vem pensando nos seus pecados? Quem sabe você já está preocupado. Pai, eu tenho pecado tanto. Tenho vivido aqui neste mundo tantos anos. Eu sei que os meus pecados durante todos esses anos se multiplicaram muito. E na verdade eu não tenho como parar de pecar. Você vem pensando nos seus pecados? Você é responsável por cada um deles? Afinal das contas, você cometeu esses pecados. E você tem que se responsabilizar pelos pecados que você tem cometido. Você não tem como escapar. E você precisa ser honesto perante Deus, mesmo neste momento. Oh Deus, eu tenho pecado contra ti. Eu sei que os meus pecados te ofendem. Eu sei que os meus pecados provocam a tua ira. Eu sei que eu mereço o teu castigo no inferno. Porque eu já cometi esses pecados. Esses pecados são meus. Meus pecados. Será que você vem pensando assim? Quem sabe tem vontade para baixar a sua cabeça por causa da vergonha? Você se envergonha do seu passado? Deus atua de tal forma, mesmo numa reunião como esta, para obrigar um pecador a encarar o assunto particular dos seus próprios pecados. Que você tenha coragem para reconhecer perante Deus. Oh Deus, a tua palavra tem razão. Eu me sinto condenado. De uma forma justa até. Eu não posso me queixar. Eu sou pecador. E mesmo parece que eu sou o principal dos pecadores. Tão ruim que sou. Mas para uma pessoa assim, eu digo que há salvação. Não precisa sair pela porta. Depois desta reunião e depois da refeição, ainda nos seus pecados, você pode aproveitar desta grande salvação que o Senhor Jesus Cristo conquistou mediante a sua morte e ressurreição. Pois o Salvador veio para este mundo e dirigiu-se à cruz. E nós lemos aqui neste texto que Cristo também uma vez padeceu pelos pecados. E assim, Ele assumiu os pecados do pecador. Como se fosse Ele que tinha cometido. Ou você sabe que Ele nunca tinha cometido pecados. Nunca. Mas ainda padeceu uma vez pelos pecados. Eu me lembro, há 43 anos atrás, eu aprendi alguma coisa bem simples. Que o Salvador tinha sofrido pelos meus pecados. E sentado num sofá,
bem longe daqui, mais ou menos à meia-noite, no dia 16 de novembro de 1973. Eu disse, basta. O que Cristo fez sobre a cruz, todo aquele sofrimento, foi por causa dos meus pecados. Ele levou sobre si o castigo. Quero para eu provar no inferno. Mas ele morreu por mim. E sofreu pelos meus pecados. Eu aceito-o como meu substituto, meu salvador. Eu acabei me salvando. Isto é, sentado no sofá, ao receber o Senhor Jesus Cristo como meu salvador pessoal, Deus me salvou. E você, refletindo sobre o seu passado, reconhecendo que você é um vil pecador, completamente arruinado, estragado, extraviado pelos seus pecados, você, confiando no mesmo Salvador, pode alcançar a mesma salvação. Pode. Estou aqui para animar você, para realmente levar a sério o assunto da salvação da sua alma e buscá-la com sinceridade. E como seu Henrique disse para o nosso irmão seu José, não é para você olhar para trás. Que você decida, mesmo nesta reunião, eu vou me salvar, custe o que custar. Este assunto merece urgência da minha parte. Eu não quero nem dormir esta noite sem a salvação da minha alma. Você pode alcançar essa salvação onde está sentado. E assim Pedro diz que Cristo também padeceu uma vez, simplesmente porque uma vez bastou. O que ele fez sobre a cruz vale aos olhos de Deus para a salvação de todo pecador. E essa obra nunca diminui e nunca vai diminuir em valor quanto à salvação da alma. Ele padeceu uma vez. Nunca vai voltar para padecer segunda vez. Nunca. Aquela obra que ele fez uma vez sobre a cruz serve para a salvação de pecadores nesta presente era. E vai valer para a salvação de preciosas almas. Nós falamos sobre o reino milenar, talvez seja um termo desconhecido de você. Mas muitas pessoas hão de se salvar através da mesma obra que o Salvador consumou na cruz. Mas você tem que aproveitar, tendo oportunidade hoje para buscar a salvação. Ele foi morto na carne. Isso simplesmente quer dizer que o Salvador no seu corpo provou a morte. Se ele nunca tivesse se tornado homem, como é que ele poderia ter morrido? Nós ouvimos hoje de manhã que a encarnação do Senhor Jesus Cristo, o fato que ele veio a ser homem, era uma parte essencial no grande plano da salvação de pecadores. Realmente. Pois sendo homem, ele tinha como dar a sua própria vida. Mas quando ele tornou-se homem, no grande evento da sua encarnação, nunca deixou de ser Deus. É muito importante para você entender isso. O Salvador era uma pessoa única. Aqui no mundo. Era Deus, verdadeiramente, e também era homem. Ele foi morto. Mortificado, na verdade, na carne,
no corpo, mas vivificado no Espírito. O Espírito Santo atuou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero tocar nessa parte que vem a seguir, aqui nesses versículos, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso simplesmente quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito, e pela boca de Noé, nos dias de Noé, anunciou o meio de salvação para os antediluvianos. Você entende? Havia centenas de pessoas no mundo. Centenas, quem sabe milhares de pessoas. No mundo então, nos dias de Noé. E essas pessoas ouviram claramente do juízo que vem vindo. Ouviram claramente do meio da salvação por meio da arca. Certamente Noé apelou tantas vezes. Vocês têm que entrar na minha arca. Que nesse momento estou construindo. Vocês têm que entrar. E você sabe da reação das pessoas. Não deram importância para as pregações de Noé. Na realidade, para as pregações do próprio Senhor Jesus Cristo, conforme essa passagem aqui em 1 Pedro 3. Ouviram claramente a palavra de Deus, mas nós lemos que ficaram rebeldes, se rebelaram, se revoltaram. Houve hostilidade, inimizade nos seus corações. Qual é a sua reação, amigo? Você veio para esta reunião. Por quê? Será que você fica revoltado ao ouvir do seu pecado? Ao ouvir do juízo que vem vindo? Pois é, eu fico revoltado. Você não é nada melhor do que essas pessoas nos dias de Noé. E se você não mudar da sua atitude, você vai provar o mesmo fim. Eu não estou dizendo que você vai sofrer um dilúvio, mas você vai acabar no mesmo destino. O inferno. Que você venha contemplar mesmo a sua própria situação espiritual. Por causa dos seus pecados, você está perdido. Está descendo para o inferno. Esses pecados seus estão levando você ao castigo divino no fogo eterno. Mas graças a Deus eu posso publicamente declarar que Deus ama a você. E já tomou providências para evitar um desastre. No seu caso, amigo, Ele enviou seu filho à cruz a fim de sofrer, levando sobre si os pecados dos pecadores. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E assim o Salvador levou sobre si os pecadores, os pecados dos pecadores. Será que você tem como imaginar os sofrimentos de Cristo ao fazer aquilo? As agonias, a angústia, aquele peso infinito oprimindo o Salvador. Mas depois de 6 horas ele disse: está consumado. Eu posso imaginar que ao falar assim o Salvador ficou grandemente aliviado. Ao falar assim,
Ele reconheceu aquela grande obra que eu vim fazer. Acabei de fazer mesmo. Ah, que bom que ele sofreu no lugar dos pecadores. Aquela expressão, o justo pelos injustos, leva-nos a pensar que o Salvador, sendo o justo, padeceu em favor dos injustos. Você se tem por injusto? Você reconhece que é injusto? Pois é, eu sou injusto, afirma alguém aqui. Eu respondo dizendo, eu apresento para você o Salvador, que uma vez padeceu pelos pecados. O justo em favor de você, já que você toma o lugar de injusto. A sua responsabilidade é receber a Cristo como Salvador. Mas o porquê da morte de Cristo, nós lemos aqui, para levar-nos a Deus. Para levar-nos a Deus. Será que você já aprendeu que está separado de Deus neste momento? Como assim? Os seus pecados agem como barreira entre você e Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isso quer dizer que você está separado de Deus devido aos seus pecados. Mas o Salvador padeceu uma vez pelos pecados, para levar você para perto de Deus. Isso quer dizer, para conseguir levar você para perto de Deus, o Salvador removeu aquela barreira dos seus próprios pecados, isto é, dos pecados do pecador. Da que obra que ele fez? Deixe-me explicar. No momento em que o pecador, reconhecendo que está perdido, está separado de Deus por causa dos seus próprios pecados, mas reconhecendo o valor da morte de Cristo, ele sofreu por meus pecados até. Ele demonstrou seu grande amor para comigo ao sofrer por meus pecados. Mas já que ele sofreu por meus pecados, eu aceito-o. Eu recebo-o como meu Salvador. E o pecador fazendo isso, isto é, recebendo a Cristo como Salvador, logo é levado para perto de Deus, sem o pecador sentir alguma coisa no seu corpo. E já que o pecador é levado para perto de Deus nesse momento da sua conversão, ele pode desfrutar de comunhão com Deus. Pode andar junto com Deus nesta vida. Olha, amigo, é uma delícia, realmente é uma delícia andar junto com Deus nesta vida. Mas você nos seus pecados não consegue andar junto com Deus. Porque eu já expliquei. Seus pecados separam você de Deus. Mas você, uma vez, confiando em Cristo, recebendo-o como seu Salvador, como eu disse, nesse momento da sua recepção de Cristo como Salvador, você fica perto de Deus. Você está levado para perto de Deus neste momento, podendo andar junto com Deus
pelo resto da sua vida aqui neste mundo. Não gostaria de provar isso por experiência própria? Você está cansado dos seus pecados? Está cansado dos prazeres do mundo? São vazios, hein? Já descobriu isso? Olha o que Cristo oferece para você. É algo que dura. É que realmente satisfaz. Eu recomendo esta salvação para você. Eu já tenho provado essa salvação. Vale a pena possuir essa salvação e conhecer a Cristo como Salvador pessoal. Tomara que você venha a confiar no Senhor Jesus Cristo. Deixe-me citar um versículo só para mostrar como você pode ter certeza da sua salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Será que você uma vez recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Não, eu não posso afirmar nada disso, diz alguém. Eu nunca recebi o Senhor Jesus. Então, baseando-me naquilo que você acabou de dizer, você não tem a vida eterna. Não tem a salvação. Está perdido nos seus pecados. Você está seguindo o caminho rumo ao inferno neste momento. Mas você afirmando, sim, eu já confiei no Senhor Jesus Cristo. Eu já o recebi como meu Salvador. Eu descobri que Ele tinha morrido pelos meus pecados. Eu já confiei nele, sim. Então a Bíblia diz que tal pessoa tem a vida eterna. Ou que você venha verificar a sua situação espiritual. E de novo digo, se você continuar na sua rebeldia, porque é possível para um pecador abusar a paciência de Deus, mesmo ouvindo o Evangelho constantemente, e o pecador na sua teimosia, insistindo em continuar a seguir o seu próprio caminho, essa pessoa vai acabar na prisão do inferno. Onde estão neste momento os antediluvianos que ouviram a mensagem, vamos dizer, do Evangelho da boca de Noé, mas que não aproveitaram. Estão ali na prisão do inferno, perdidos para sempre. Imagine o horror de uma pessoa no inferno. Desde os dias de Noé, vamos dizer, eu não calculei realmente, mas vamos dizer mais ou menos 4 até 5 mil anos atrás. Todos esses anos estão ali no inferno. Olha, amigo, deixe-me dizer alguma coisa com franqueza e ainda com compaixão. Se você não se salvar pela graça de Deus, findando a sua vida, você vai estar no inferno. E depois de 10 milhões de anos de sofrimento que não se pode descrever, ainda estará no inferno. Sabe, é para sempre. Você está ouvindo uma mensagem que tem como afetar o seu destino eterno. Realmente. Se você não der importância para a mensagem do Evangelho, estará no inferno para sempre. Isso é a calamidade, é uma calamidade.
sem tamanho. Mas se você confiar em Cristo, estará no céu para sempre. A escolha é sua. Eu espero que você sinta a sua responsabilidade de fazer uma boa escolha. Cristo e a salvação nele. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Que você confie nele, como fez seu Antônio José, há vários anos atrás. Que você aceite o Senhor Jesus como Salvador pessoal.